Capítulo 2. Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Todo o exército tem um capitão que é o principal líder. Ele é o mais confiável e qualificado nos que diz respeito a lutar a guerra. Todos os soldados buscam sua orientação e todas as ordens vêm dele. Um bom soldado jamais consideraria ignorar suas ordens ou desobedecer a elas. No exército humano, talvez os soldados nunca cheguem a conhecer o capitão ou mesmo a encontrá-lo pessoalmente. No exército espiritual de Deus, porém, você não apenas encontrará seu capitão, mas o fará antes mesmo de se tornar uma guerreira. Isso porque o desejo dele é que você não apenas o conheça, mas que o conheça bem e tenha um relacionamento pessoal com ele. Ou seja, você não simplesmente o encontra e a história termina aí. Ele quer que você continue a crescer no relacionamento com ele, para que possa ouvi-lo falar ao seu coração. Ele quer que você seja capaz de distinguir claramente a voz dele e a voz do inimigo. Quanto melhor conhecer seu capitão e quanto mais procurá-lo em busca de força, poder e direção, melhor guerreira será. No exército humano, o soldado recebe ordens por meio de uma cadeia de comando. No exército do Senhor, porém, não há intermediários. Você recebe ordens diretamente do capitão. Imagine que você decidiu ingressar no exército e seu líder voluntariamente concordou em morrer no seu lugar, para que você nunca tenha de morrer. Não apenas isso, ele assumiu as consequências de quaisquer erros que você tenha cometido em sua vida, ou venha cometer no futuro, e a perdoou completamente para que não fosse necessário qualquer tipo de dispensa desonrosa. Mesmo se você fizer algo terrivelmente errado, poderá aproximar-se dele, confessar seu erro e ser perdoado e liberta. Não é maravilhoso? Então, imagine ainda mais. No exército de Deus é assim, pois seu capitão é Jesus e ele quer ocupar o primeiro lugar em sua vida. Aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre seu capitão. Jesus estava com Deus desde o início. João 1, versículo 1 e 2. Ele veio ao mundo, nascido como homem, porém completamente divino, para nos libertar das forças do inferno e do poder da morte. Foi crucificado na cruz e sofreu a morte em nosso lugar. Ressuscitou para provar que era quem dizia ser, o Filho de Deus. Providenciou o caminho não apenas para a nossa salvação, de modo que passaremos toda a eternidade com Ele, mas também para sermos salvos da mão do inimigo nesta vida. Deu-nos sua vida para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Isso significa que Jesus nos libertou do inimigo, que exercia poder de morte sobre nós. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, obteve vitória absoluta sobre a morte e o inferno. Ele sofreu e morreu para nos poupar de sofrer e morrer. Libertou-nos de quaisquer razões para temer a morte, pois quando morrermos, subiremos ao céu para estar com Ele. Não precisamos ter medo da morte, precisamos ter medo de viver sem Ele. Como cristãos, sabemos que estar ausentes do corpo é habitar com o Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Também sabemos que estar ausente do Senhor, como faz o incrédulo, não é vida. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Isso não significa que ele era imperfeito ou que tinha pecados, pois Jesus era moralmente irrepreensível. Significa que ele realizou perfeitamente o que era exigido dele para ser um salvador de todas as pessoas. Em seu sofrimento e sua morte, ele se tornou o Salvador perfeito. Cumpriu perfeitamente tudo o que era necessário para ser o sacrifício por nossos pecados. Ninguém mais o fez, só Jesus. Ninguém mais morreu por você e ressuscitou dos mortos, para romper o poder da morte e do inferno sobre sua vida. Apenas Jesus, e isso também o torna o capitão perfeito. Jesus é, na verdade, capitão de dois exércitos: o exército dos anjos no céu e o exército dos guerreiros e guerreiras de oração na terra. Não à toa ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Esse título significa capitão dos exércitos do céu e da terra em guerra contra Satanás e suas forças malignas. Como capitão desses dois exércitos, Jesus nos mostra como tomar
do inimigo aquilo que ele roubou de nós. Ele nos garantiu libertação do domínio do inimigo, mas precisamos estabelecer essa libertação em nossa vida e na vida dos outros. Fazemos isso ao orar como guerreiras de oração. As páginas a seguir contêm outras coisas importantes que precisamos saber sobre o nosso capitão. Seu capitão a escolheu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, dos versos 4 e 5. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Fomos escolhidas. Deus nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Ele nos escolheu e nos salvou por causa de seu amor por nós e de sua benevolência para conosco. Somos santas porque Jesus nos purificou de todo pecado. Somos predestinadas, o que não significa que temos uma visão fatalista do mundo, como se fôssemos destinadas a ser pobres ou infelizes. Significa que Deus tem um plano para a nossa vida. E porque aceitamos Cristo e seu Espírito Santo habita em nós, estamos destinadas a viver este plano. Somos perdoadas porque Jesus nos amou o suficiente para morrer em nosso lugar e pagar o preço por nossos pecados. Fomos justificadas, o que quer dizer que agora, com relação a nossos pecados, é como se nunca os tivéssemos cometido. Somos aceitas por Deus porque aceitamos Cristo em nossa vida e estamos agora em Cristo e seu Espírito Santo está em nós. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Deus e isso é maravilhoso. Seu capitão salva. Não podemos salvar a nós mesmos, somente Jesus pode nos salvar. Sem ele, estamos perdidas. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Qualquer pessoa que invoque o nome de Jesus para esse propósito será salvo. Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. E disse também: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus é Senhor e Salvador é a confirmação disso. Se você ainda não estabeleceu um relacionamento pessoal com Jesus, saiba que ele já a escolheu. Ele espera todos os dias que você o escolha, e você pode fazê-lo a pedir que ele entre em seu coração e perdoe todos os seus pecados e erros do passado. Diga a Jesus que quer recebê-lo em sua vida juntamente com tudo que ele lhe tem reservado. Agradeça-lhe por ter morrido em seu lugar, para que você pudesse viver nele por toda a eternidade e ter uma vida melhor hoje. A segurança em nossa vida cristã depende da morte e da ressurreição de Jesus. Sem isso, se Jesus não tivesse comprado o perdão de nossos pecados ao morrer em nosso lugar, não estaríamos perdoados e salvos de nossa própria morte. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Nossa fé seria uma mentira, uma piada, uma fantasia indefesa. Mas ele morreu e ressuscitou e foi visto por muitos na terra antes de subir ao céu. Depois que Jesus foi crucificado, os líderes religiosos judeus questionaram Pedro e João sobre o que eles estavam falando sobre Jesus. Ordenaram que os dois apóstolos não falassem mais a respeito dele, mas eles se recusaram, dizendo: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, verso 20. Garanto que você fará o mesmo, pois quanto melhor conhecemos Cristo, mais desejamos compartilhar com os outros sobre Ele. Quando compreender tudo que Ele a salvou e tudo para que Ele a salvou, não conseguirá parar de falar a seu respeito. Ergue-se a Jesus e permita que Deus tome posse de sua vida e você jamais será possuída por coisa alguma. Seu capitão a torna co-herdeira com ele. Quando você aceita Cristo, torna-se filha de Deus, logo irmã de Jesus e co-herdeira com ele. Portanto, a herança de Jesus também lhe pertence. Deus enviou seu Filho para nos resgatar e agora não somos mais escravos do pecado, mas sim filhos e filhas de Deus, e a cada um de nós Deus também o tornou herdeiro,
Gálatas 4, versículo 4 a 7. Isso é extraordinário. Por esta razão, nunca deixe essa verdade ser minimizada em sua vida. Somente uma cordeira com Cristo pode ser uma guerreira de oração. Ser guerreira de oração é um estilo de vida, não é uma coisa temporária que podemos levar a sério durante algum tempo e depois exercer ou fazer apenas quando estamos afim. Tampouco é um fardo pesado. Quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo saia do perigo e venha para a segurança. Saia das vestes e venha para a luz. Saia do estresse e venha para a paz. Ele diz em Marcos 11, 28 e 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fato que você carrega em seu coração é colocado sobre ele em oração. As coisas que ele deseja que você faça são fáceis, porque ele faz a parte difícil. E esse é apenas o começo das bênçãos de sua herança. Seu capitão lhe dá o Espírito para habitar em você. Jesus não está conosco em pessoa porque está sentado à direita do Pai no céu. Hebreus 1:13. E à direita do Pai que Jesus intercede por nós e nos concede bênçãos. Jesus, porém, a seus discípulos que quando retornasse para o jardim do Pai, depois de sua crucificação e ressuscitarão, enviaria o Espírito Santo para estar conosco em nós. Isso significa que, ao entregar sua vida a Jesus, ele lhe dá seu Espírito para habitar em você. É o sinal que você lhe pertence. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanecer a Cristo. Romanos 8, verso 9. Essa passagem bíblica afirma que se você não tem o Espírito de Cristo, ainda não entregou sua vida a Ele. Não estou falando de outros derramamentos ou manifestações do Espírito, isto porque é um assunto à parte. Estou falando do que acontece quando você decide aceitar Cristo. Quando recebemos Jesus em nossa vida, somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. O Espírito Santo é em nós a garantia da nossa herança, ou seja, a maior herança que Deus nos dá é um fato consumível. Efésios 1:14. Significado para quem não possui completamente e para sempre. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus habitando em você, é o poder de Deus. Deus compartilha seu poder com você. É assim que ele lhe dá poder sobre o inimigo. A Bíblia diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. A obra de Cristo na cruz é o alicerce da nossa salvação. A ressurreição de Jesus sempre fez parte do plano de Deus, tendo frustrado os planos do inimigo e acabando com o poder dele. Isso significa que Jesus governa a sua vida e não o diabo. Quando aceitamos Cristo como Salvador, somos transferidas para o novo reino e jamais precisaremos viver no reino das trevas novamente. Jesus disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12:46. Não somente passaremos a eternidade com ele, como também reinaremos com ele sua vida. E isso tudo acontece o poder do Espírito Santo que opera em nós. Não é fraco ao tratar como vocês, mas poderosos entre vocês. 2 Coríntios 1:3. Ao entregar a vida a Jesus, você estabelece um relacionamento vivo com Deus e o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. É assim que ele se comunica com você. Quando o seu coração estiver aberto para aquilo que ele deseja lhe falar, ouça sua orientação. Se ouvir o chamado para orar e estiver descomprometida a atender a ele, você será uma guerreira de oração no exército do Senhor. Seu capitão quer que você escolha o lado dele. Ingressamos na guerra entre Deus e o diabo tão logo entregamos nossa vida a Jesus e somos declaradas cidadãs do reino de Deus na terra. Nesta guerra, podemos orar ao lado de Deus,
ou ao lado do inimigo no exército de Deus, ou no inimigo. As linhas de batalha foram definidas há milhares de anos. Falaremos mais sobre isso no capítulo 3. Reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Cada uma de nós precisa decidir de que lado está. Acreditar que é possível ficar neutra, sem escolher o lado de Deus e reconhecer a existência do inimigo, a colocaria ao lado do inimigo. É assim que algumas pessoas, sem perceber, escolhem o lado mal por achar que não têm de tomar a decisão e podem ficar de fora. Algumas pessoas acreditam que estão escolhendo o lado certo porque o inimigo consegue fazer os desinformados pensar que ele é Deus. Contudo, quando caminhamos com a verdadeira Deus, vivemos em Sua palavra, seu coração e seguimos a oração do Espírito Santo. Somos capazes de reconhecer e impostor. Quanto melhor você conhecer seu capitão, mais certeza terá do lado em que está, pois ficar ao lado do inimigo será impossível. Ser guerreira de oração é algo que fazemos para amor ao Senhor e por desejo de servi-lo. Nós, guerreiros e guerreiras de oração, nos tornamos outra escolha se não viver para agradá-lo. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, 14. Só podemos escolher o lado vencedor. Seu capitão derrotou o inimigo. Seu capitão derrotou o inimigo porque você chama para lutar com todas as vantagens possíveis, incluindo uma armadura impenetrável e as asas mais poderosas. E é por isso que não precisaremos temer as forças malignas. Jesus as neutralizou por completo. Mediante a cruz, ele destruiu o domínio das autoridades e das forças malignas sobre a terra. Colossenses 2,15. Ele não as destruiu, mas destruiu o poder delas para atormentar os que têm o Espírito Santo. O inimigo só exerce poder em nossa vida se lhe dermos permissão. As pessoas que não são influenciadas pelo inimigo são aqueles que intencionalmente ou por ignorância deram a ele lugar em sua vida. Jesus é o Senhor e não podemos minimizar essa verdade em nosso coração, nem abrir mão desse fato em nossa mente. Nosso capitão habita em nós por meio de espíritos e jamais devemos nos sujeitar a outra autoridade. Passe o tempo com seu líder de modo que ele possa lhe dar força e a proteção necessárias para permanecer ao lado dele na batalha. Não se preocupe nem sequer por um momento, que Deus é maior e mais poderoso que o inimigo. 1 João 4,4. Jesus venceu. Uma vez que está lutando ao lado dele, você também é vencedor. Seu capitão é o maior exemplo de guerreiro de ação. Jesus é o seu melhor modelo para compreender o que significa ser uma guerreira de oração. Ele não apenas ensinava sobre oração, mas vivia todos os dias seu ministério terreno. Ele orava o tempo todo, não fazia nada sem antes orar, enfrentou o inimigo várias vezes e triunfou sobre ele. O tempo traria em particular como Pai Celestial, o capacitava a fazer tudo o que ele fazia. Seus discípulos perceberam que quando Jesus se isolava para orar, ele voltava com poder para realizar milagres. Fizeram essa ligação entre poder e orientação. Nas perguntaram a Jesus como pode obter. Pediram que ensinasse a orar. E Jesus lhe ensinou o que chamamos de Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. Nessa oração, Jesus nos ensina a reconhecer Deus como nosso Pai Celestial, estabelecendo nosso relacionamento pessoal com Ele na condição de filho. Devemos entrar na presença dele em adoração e louvá-lo como santo. Oraremos para que seu reino venha e que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Ou seja, pedimos que o Senhor reine e se estabeleça em nós, mas pessoas que amamos e o mundo em que vivemos. Jesus também nos ensina a orar para que todas as necessidades sejam satisfeitas por eles e que Deus perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Com isso, uma luta condenadora e lançada sobre todo ressentimento que possam estar abrigado em nosso coração. Também deve-nos forças para oração para a guerreira de oração. Senhor, tu criaste o mundo e todas as coisas na terra e no céu. És o Criador e o sustentador da vida.
Obrigada, Pai, por sustentares o mundo. Obrigada, Jesus, por me salvares, me perdoares e me libertares dos ferimentos mortais, infligidos a mim por causa de meus pecados. Obrigada, Senhor, porque és sempre o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Ajuda-me a te imitar em todas as coisas e não me deixar levar por diversos ensinos estranhos. Obrigada, Jesus, pela herança que nos garantis, tanto nesta vida quanto na vindoura. Eu te agradeço pela grande esperança que tenho em ti. Chegar. Obrigada por me escolheres antes mesmo de eu ter te escolhido. Obrigada por me protegeres do inimigo à medida que ando os teus caminhos e oro segundo tua vontade, conforme nos ensinaste em sua palavra. Agradeço-te, pois, por haver depositado minha fé em ti e recebido teu poder santo. Me garantisse vida eterna contigo. Louvo-te, Senhor, porque pagaste o preço para vencer a guerra contra os inimigos de minha alma. Então, permanecer ao seu lado nesta guerra entre o bem e o mal. Ensina-me a poderosa guerra de oração que se chama para ser. Capacita-me a obter domínio sobre todas as coisas das trevas e a recuperar o território que o inimigo tentou de mim e de meu povo. Ajuda-me a permanecer firme em oração contra os ataques do inimigo em minha vida e a vida dos outros. Capacita-me a servir, ser conduzida por teu Espírito Santo em oração. Obrigada, Senhor, porque me protege as pessoas por quem eu oro. Obrigada por compartilhar teu poder comigo quando oro em teu nome, de modo que Jesus possa vencer cada batalha e derrotar o inimigo. Oro em nome de Jesus. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios capítulo 10, versículo 25.